O título da mensagem de hoje é O Deus que dá semente e pão. Esse é o nosso Deus, o Deus que dá semente e pão. Quem está lendo com a gente o projeto Bíblia o ano todo, diz amém. Se você está lendo com a gente, ontem na leitura de 2 Coríntios capítulo 9, você leu essa palavra junto comigo. E aqui em 2 versículos, eu quero compartilhar com vocês 7 princípios. Eu vou correr, pode deixar, irmão. Eu quero compartilhar com vocês 7 princípios para que nós possamos viver a prosperidade de Deus para a nossa vida. Quantos querem, irmão? Quantos desejam viver a prosperidade de Deus sobre a tua vida? Então abre comigo aí 2 Coríntios capítulo 9. Vamos ler o versículo 10 e 11. 2 Coríntios capítulo 9. Vou abrir junto com você aqui. 2 Coríntios capítulo 9. Eu quero ler com você os versículos 10 e 11. Diz assim a palavra de Deus: aquele que supre a semente ao que semeia, repete comigo, semente ao que semeia, e pão ao que come, aí fala comigo, pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Versículo 11, preste atenção na frase que eu vou dizer agora. Se você recebe, você diz um amém bem forte. Versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Não sou eu que estou dizendo, irmão, é a palavra. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Amém, irmãos? Feche seus olhos, deixa eu orar pela tua vida. Deus Pai Todo-Poderoso, neste momento eu te peço, toma a tua igreja em tuas mãos, Deus, que a tua bênção da prosperidade, Deus, tua bênção da generosidade, meu Deus, que essa riqueza prometida nós possamos tomar posse hoje em nossas vidas, ó Pai. Chega, ó Pai, de sermos escravos de problemas financeiros, chega de sermos escravos das dívidas, chega, meu Deus, meu Pai, de, meu Deus, períodos complicados em nossa vida e coração. Eu creio que chegou um tempo novo, que chegou um tempo de prosperidade, de unção, um tempo, ó Pai, de portas abertas, um tempo, ó Pai, de celeiros cheios, em nome de Jesus, na vida das famílias desse lugar. Pai, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu creio que o Senhor vai trazer uma chuva de prosperidade, de bênção, sem limite sobre a vida de homens, mulheres, jovens, crianças nesse lugar. Pai, o tempo novo, o tempo de renovo na vida, meu Deus, financeira está chegando. Um tempo novo na tua vida profissional, um tempo novo no teu negócio está chegando, está começando hoje. Se você crê, em nome de Jesus, você pode dizer um amém? Eu creio, irmãos, que um tempo novo está começando sobre a tua vida hoje. Um novo momento. O pessoal até trouxe gasofilaço, que o normal é a gente fazer um momento de oferta e logo depois eu ministro a palavra, mas hoje vai ser uma coisa só. Eu quero ministrar uma palavra para você sair daqui hoje abençoado. Eu quero ministrar uma palavra que você saia daqui hoje com uma nova mentalidade sobre aquilo que Deus quer fazer na tua vida, sobre o quanto Deus quer te abençoar. E aqui, irmãos, a gente vê o apóstolo Paulo nesses 2 versículos trazendo alguns princípios poderosos para que a gente possa viver da parte de Deus aquilo que Ele tem para nós. Agora, ele estava nesse momento, capítulo 8, capítulo 9, trazendo uma palavra de ânimo para que os irmãos da igreja de Corinto pudessem contribuir com o reino de Deus. Ele estava dizendo que ele estava mandando alguns irmãos à frente para que pudessem preparar uma oferta, preparar uma semeadura daqueles irmãos em prol do reino de Deus, em prol do que estava acontecendo numa outra igreja da Macedônia. Tinham passado muitos problemas muito complicados. E agora o apóstolo Paulo está trazendo uma palavra e trazendo princípios poderosos. E se que a gente colocar eles em prática, nós vamos viver o melhor tempo das nossas vidas. Nós vamos viver um período na nossa vida de prosperidade da parte de Deus.
um período de riquezas, como o Senhor diz aqui, de todas as formas. Eu creio que isso é sobre a minha vida e sobre a tua vida. Pastor, mas eu sou novo, eu sou jovem, sou adolescente. Pastor, eu já estou velho. Pastor, já passou a minha época. O Senhor tem uma bênção para cada um de nós, independente do tempo que você esteja vivendo. O Senhor tem promessas para a tua vida, independente do momento que você esteja vivendo agora. Independente das circunstâncias que você está passando hoje, o Senhor pode virar a chave e você viver um novo tempo em nome de Jesus. Isso depende de você crer, irmão. Depende de você crer. Porque quando eu olho com os olhos naturais, quando eu olho as circunstâncias que eu estou vivendo agora, pode parecer impossível, mas ainda assim nós cremos no Deus do impossível. Ainda assim nós cremos no Deus que pode todas as coisas. Mas nós precisamos viver alguns princípios. E eu queria começar dizendo o seguinte: o apóstolo Paulo ele começa dizendo no versículo 10 o seguinte: aquele que supre a semente ao que semeia. Primeiro princípio: Deus me dá semente. Fala assim comigo: Deus me dá semente para eu semear. Irmãos, você já reparou que o maior bem e o maior tesouro de um homem, de uma família que trabalha com agricultura, não é a sua terra apenas, não é a sua família apenas, não é o que ele colhe apenas, mas um dos maiores bens, dos maiores tesouros que um homem que trabalha com agricultura tem, são as sementes. Já reparou isso? Porque ele pode ter terra, ele pode ter família e ele pode ter o que comer, mas se ele não tiver semente, ele não tem como plantar para colher novamente. Se a pessoa ela consome tudo aquilo que vem à sua mão, um momento ela não vai ter como semear mais, e a miséria vai vir sobre ela, e a fome vai vir sobre ela, e ela vai precisar vender terra, vender casa, vai precisar naquela época até se vender como escravo, e a miséria chegaria à vida daquela família. Então, um dos bens mais preciosos, um dos tesouros mais preciosos que uma família nessa época trabalhava como agricultura eram sementes. Sem semente não haveria plantio, e sem plantio não há colheita. E isso continua sendo uma verdade nas nossas vidas, irmãos. Se a gente quer plantar algo, eu preciso ter sementes em mãos. E para eu ter sementes em mãos, eu sei que a palavra garante que Deus, Ele dá semente ao que semeia. Deus, Ele coloca sementes em suas mãos. E aqui eu poderia estar falando em qualquer coisa. O Senhor semeia amor dentro de você. Para quê? Para que você também semeie amor e colha amor. O Senhor semeia paz dentro de ti. Para quê? Para que você também semeie e colha paz. Mas o Senhor também semeia recursos em tuas mãos. O Senhor, Ele semeia pelo menos 3 coisas que Ele deseja. Ele espera que você também plante para que você possa colher ainda mais. 3 T's sobre a tua vida. Ele deseja que você retorne para Ele. Sabe quais são os 3 T's? Você sabe quais são? Tempo, talento e tesouro. Repete comigo: tempo, talento e tesouro. O Senhor deseja que você semeie tempo seu no reino de Deus. O Senhor, Ele deseja que você semeie o seu talento para o reino de Deus. Pastor, eu sei fazer uma coisa, eu gosto muito. Você pega aqui os irmãos, tem o Messias, tem o Nailton. São 2 irmãos que têm um talento e trabalham com a construção civil. E o quanto eles têm dedicado tempo e talento deles para que a gente possa evoluir muito com a nossa igreja. Vamos dizer uma coisa: se não fosse eles 2 oferecendo seu tempo e talento para a nossa igreja, nós teríamos muito lá atrás ainda nos avanços que nós tivemos na nossa igreja. Por quê? Porque tiveram pessoas que dedicaram tempo e talento para que nós pudéssemos avançar no reino de Deus. Tem pessoas que estão descobrindo talentos na igreja. Quando ela semeia tempo no reino de Deus, ela tem colhido um talento. Tem pessoas que nunca trabalharam com criança e de repente descobriram que aqui na igreja, no reino de Deus, quando começaram a trabalhar com criança, se tornaram pedagogas. Alguém que nunca tinha trabalhado com criança, de repente semeou seu tempo, e aí descobriu um talento e continuou semeando o seu talento. E agora a tia Pri é uma professora, uma profissional, pedagoga, está trabalhando, ganhando dinheiro. Deus deu a graça a ela de que com aquilo que ela semeou no reino de Deus,
seu tempo, o seu talento, ela está colhendo frutos agora financeiros de tesouro na vida dela. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Você entende que quando eu semeio tempo, quando eu semeio talento e quando eu semeio meu tesouro numa terra fértil que é o reino de Deus, o Senhor faz a minha vida prosperar? Você entende isso, irmão? Quantos irmãos passaram por um período desempregados? Quantos irmãos ficaram um período sem trabalho? Falaram assim: pastor, o que tem para fazer na igreja? Irmão, dá para pintar um negócio aqui, dá para fazer um negócio ali. Os irmãos vinham, começavam a se dedicar. Daqui a pouco era um telefonema, daqui a pouco as coisas iam acontecendo e as portas iam abrindo. Por quê? Se dedicaram ao reino de Deus. Quantos começaram a caminhada e não tinham perspectiva de nada e receberam promoções, abriram um negócio? Sabe por quê, irmão? Porque Deus, ele dá semente para aquele que semeia. Deus, ele quer que você, uma parte, o que é a semente ao que semeia? Uma parte do que ele coloca em suas mãos é semente. Tem uma parte do tempo que ele te deu, que é para você usar para sua família. A gente vai falar sobre depois isso. É para usar para o seu trabalho, é para usar para os seus estudos, é para usar com a sua família, e glória a Deus por isso. Mas há um tempo que é semente, e se você pegar esse tempo que é semente e consumir ele, não tem plantio, não tem colheita para a tua vida. Se você pega uma parte do teu talento, você tem talento com algo, e você se nega a servir na igreja, você pega todo o seu talento e só usa para conseguir dinheiro, conseguir mais recursos, ou lá fora de alguma outra forma, mas você não usa o seu talento para o reino de Deus, você está desperdiçando a semente que Deus colocou na tua mão. Se você pega todos os seus recursos, todo o dinheiro que chega à sua mão, e você desperdiça ou gasta tudo, ou usa tudo só lá fora, só com a família, só com seus bens prazeres, só com aquilo que te interessa, e você não semeia no reino de Deus, você está consumindo a sua semente. Você está consumindo aquilo que Deus espera que você plante, para que Ele possa fazer o milagre e a multiplicação na tua vida. Você entende isso, irmão? Você entende isso? Ele está dizendo aqui: Deus dá semente ao que semeia. Eu lembro da viúva lá de Sarepta, quando Elias chegou lá em 1 Reis, capítulo 17, e aquela mulher, ela só tinha uma semente. Quando Elias chega diante dela, ela fala assim: ô filha, traz um copo d'água para mim. E aquela mulher: sim senhor. Ela está virando, vira as costas, vai pegar um copo d'água. No meio do caminho, Messias, Elias fala assim: ó, faz o seguinte, traz também para mim um bolo, prepara um bolo e traz para mim. Aquela mulher parou no meio do caminho, colocou a mão na cabeça e ficou ali refletindo e pensando: meu Deus, o que eu faço agora? Eu sei que esse homem é um profeta, eu sei que ele fala da parte de Deus, mas eu só tenho uma única semente, eu só tenho um punhadinho de farinha, um pouquinho de azeite. Vou preparar um bolo. Estava aqui catando os gravetos agora para acender o último bolo que eu podia fazer, e eu não sei nem o que eu teria amanhã. E aquela mulher, ela decide falar com Elias: Elias, profeta, eu sei que tu é um profeta, mas deixa eu te compartilhar uma coisa. Eu estava aqui agora catando os gravetos para que eu pudesse fazer a minha última refeição. Um pouco de farinha, um pouco de azeite que eu tenho em casa é minha última semente. Eu ia fazer a última refeição, eu e meu filho comeríamos e depois nós esperaríamos a morte. É assim que diz a Bíblia. Ou seja, aquela mulher tinha uma última semente. Preste atenção, irmão. Só que Elias falou para ela assim: filha, deixa eu te dizer uma coisa, quem está te falando aqui é um profeta. Vai na tua casa, prepara o bolo, traz para eu comer, eu, você e seu filho, nós vamos comer, e a farinha não vai acabar na tua panela, e o azeite não vai acabar na tua botija, porque o meu Deus, Ele vai prosperar a tua casa. O que Elias está falando? Filha, não coma essa última semente, porque se você tem uma semente, planta, que eu posso multiplicar. Mas se você comer a última semente, não tem como eu prosperar a tua vida. Ah, pastor, eu estou todo endividado, pastor, eu estou todo enrolado, pastor, está tudo muito complicado. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa: às vezes a gente pensa num valor que nem ia resolver nosso problema inteiro, e a gente não consegue semear no reino de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, irmão: experimenta semear no reino de Deus, você vai ver a colheita de Deus sobre a tua vida. Sobrenatural, irmão. Aquela mulher foi lá, fez como tinha dito, e a farinha não acabou da sua botija, o azeite não acabou da sua panela, e ela sobreviveu muitos e muitos anos depois daquilo. A gente lembra da viúva pobre, de frente para o gasofilaço. Jesus estava sentado olhando aquela mulher, e ela chega lá com 2 moedas. A Bíblia vai falar que tudo que ela tinha,
Fala assim comigo, era a última semente. A última semente que aquela mulher tinha, ela pega aquelas 2 moedas e coloca no gasofilácio. Só que ela não esperava, irmão, era que o Messias, o Filho de Deus, estava olhando para aquilo naquele momento. Ela não esperava que naquele momento em que ela entregou a sua oferta, o Messias, o Filho de Deus, estava de longe olhando aquele momento acontecer. E 2000 anos depois, eu estou aqui contando a história dela novamente. Uma mulher que pegou a sua última semente e colocou no altar. Meu irmão, a Bíblia não relata o que aconteceu na vida daquela mulher, mas eu tenho uma certeza no meu coração, ela foi abençoada e próspera. Tenho certeza disso. Porque para Jesus falar aquilo, falou: olha, aqueles outros que tinham muito dinheiro, eles deram do que sobrava. A quantia que eles deram era até maior do que a dela, mas eles deram do que sobrava. Aquela mulher deu tudo que ela tinha, a última semente. Ela acreditou que eu podia multiplicar. E eu creio, irmão, que vão ter pessoas que vão entender esse princípio e vão começar a semear no reino de Deus, nem que seja a última semente, e vão ver a multiplicação de Deus chegando na sua vida. Agora, tudo é semente? Não, irmão. A Bíblia nesse mesmo versículo continua dizendo ali, ó, ele fala assim: que o Senhor ele dá semente ao que semeia, e repete comigo, pão ao que come. Uma parte do que chega nas nossas mãos é para você usufruir. Uma parte que chega nas suas mãos é para você dar um conforto para sua casa, um conforto para sua família. É para você comprar aquilo que você deseja, para você realizar os seus sonhos, realizar os seus desejos, realizar aquilo que Deus tem prometido para ti. Uma parte do tempo que você tem, você precisa dedicar ao seu trabalho, porque sem trabalho não há prosperidade, irmão. Quem crê nisso? Irmão, se você está acreditando que vai cair um cofre e aberto na tua frente, do nada isso não vai acontecer. Deus vai abençoar os meios naturais. É uma negociação que você vai fazer, é uma porta de emprego, é uma oportunidade de crescimento no seu trabalho. Mas Deus ele vai te abençoar, desde que você trabalhe. A Bíblia fala diversas vezes contra a preguiça. Ela fala várias vezes em Provérbios contra o preguiçoso. Ela fala assim: o preguiçoso ele não semeia, mas ele gera expectativa no seu coração de colheita. Como? Uma pessoa que não plantou, o preguiçoso ele não planta, mas ele gera expectativa no seu coração de colher. Ele não vai colher, irmão. Não vai acontecer. Mas para aquele que trabalha, o Senhor tem uma bênção. Para aquele que trabalha, o Senhor se alegra naqueles que trabalham, naqueles que são incansáveis na labuta, aqueles que são incansáveis em ver as portas abertas. Então tem um tempo, tem uma semente, tem uma parte que é semente, mas tem uma parte que é para você viver, que é para você usufruir, que é para você conquistar. Isso é o pão a quem come. Quando a gente lá, o Pai Nosso, né, o Pai Nosso fala: dá-nos o pão de cada dia, nos dai hoje. É aquilo que nós precisamos para viver, é aquilo que nós precisamos para a nossa família. Irmão, você sabe que Deus quer o melhor para você? Você acredita que Deus quer o melhor para você? Porque você precisa virar essa chave na tua vida, irmão. Porque tem gente que acredita que merece sofrimento, merece viver nas dívidas a vida inteira, merece viver com pouco o resto da vida. O Senhor tem muito mais para a tua vida, irmão. E se você não crê nisso, você não busca esse mais que Deus tem para a tua vida. Mas o Senhor ele tem muito mais para você. E é Ele que supre as nossas necessidades. Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Você crê nessa palavra, irmão? Olha o que está dizendo: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês. Ainda tem alguma necessidade na tua vida? Ainda tem algo que você sonha? Ainda tem alguma necessidade que você está passando? Deus quer suprir essa necessidade na tua vida, irmão. Deus ele quer cuidar de você. Deus ele quer abençoar a tua vida. A palavra diz: de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus, Ele supre a nossa necessidade. É por isso, irmão, que nós fazemos um projeto de vida. Sabe por quê? Porque eu creio que um Deus que realiza em nossas vidas. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus abençoador. Pensa num pai, irmão. Você que é um bom pai, você que é uma boa mãe. Quantos aqui são pais e mães e gostam, têm prazer em presentear os seus filhos? Olha, nós somos maus. Nós não somos iguais a Deus. Nós somos muito piores do que Deus. Deus é muito melhor do que nós.
Aí você imagina, se eu e você, que somos falhos, temos prazer em abençoar e presentear os nossos filhos, imagina o nosso Deus Todo-Poderoso. Ele tem prazer em abençoar a tua vida. Ele tem prazer em abençoar a tua vida. Então Ele é um Deus que Ele dá a semente, mas Ele também dá o pão. Ele dá uma parte que você precisa semear para colher cada vez mais, mas Ele também cuida da sua vida. A Bíblia diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas, todas as demais coisas serão acrescentadas. Agora, aquele que planta, olha o que diz lá em Salmos 126:5: aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria colherão. Quem crê, irmão? Você sabe que às vezes colocar uma semente aqui é dolorido, irmão. Colocar uma semente aqui não é fácil. Irmão, você doar o seu tempo, doar o seu talento, às vezes não é fácil. Você está se dedicando à obra, se dedicando à célula, se dedicando a fazer o reino de Deus acontecer, e às vezes você recebe crítica. Você está se dedicando tempo, talento, tesouro, está se entregando, ainda vai ter gente que vai criticar você, tentar te parar, tentar fazer você desanimar, porque não é fácil, irmão, semear. Por isso que a Bíblia está dizendo: aquele que semeia com lágrimas. No momento da semeadura pode ser que seja muito difícil. No momento que você esteja semeando, até mesmo no reino de Deus, de repente entregando o seu dízimo com muita dificuldade, entregando a sua oferta com muito sacrifício. Você está aqui querendo estar alegre, mas a verdade é que o coração está abatido, porque você sabe que de repente aquilo é um sacrifício muito grande para você. Mas a Bíblia diz que aquele que semeia com lágrimas, com cânticos de alegria vão colher. Você pode semear com tristeza às vezes, você pode semear no momento difícil, mas a tua colheita é certa em nome de Jesus. Terceira coisa, irmãos, Ele diz assim, ó: Ele suprirá e multiplicará a semente. Repete comigo: multiplicará a semente. Aquele que dá semente ao que semeia e pão ao que come. Aí ele continua: suprirá e multiplicará a semente, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Mateus 13:23 diz assim: e quanta semente caiu em terra boa, esse é o caso daquele que ouve a palavra e entende, e dá uma colheita a 100, a 60 e a 30 por um. A Bíblia garante, irmãos, que uma semente que cai em terra boa, ela vai dar uma multiplicação a 100, a 60 e a 30 por um. E se você crê nisso, irmão, uma semente que você planta no reino de Deus é terra boa, sim ou não? Quando você planta algo no reino de Deus, a Bíblia garante que o nosso Deus, Ele vai multiplicar. Multiplicar. Eu me lembro algumas vezes que eu fiz alguns desafios e alguns propósitos com Deus, e eu vi Deus multiplicando muito na minha vida. Eu me lembro uma vez que eu dei uma oferta, e eu falei assim: Senhor, se eu passar num concurso, se me chamarem nesse concurso, eu vou te dar o meu primeiro salário. E eu lembro que quando eu entrei na prefeitura de Nova Iguaçu, fiquei 3 meses sem receber. E quando caiu 3 pagamentos ao mesmo tempo, veio um dinheiro legal. E eu falei: Senhor, como eu combinei, eu vou te dar o meu primeiro salário. Eu peguei só o primeiro mês e já ia entregando. Senhor, ops, filho, você não falou que era o primeiro pagamento? O primeiro que caiu foi esse aí. Eu falei: é sério, Deus? Ele é sério. Então tá, né? E aí, irmãos, eu peguei aqueles 3 primeiros salários e entreguei nesse altar, irmãos. A partir daí, foi uma série de concursos que foram me chamando depois disso. Foi uma série de portas que foram abertas depois disso na minha vida. Eu me lembro uma vez que eu tinha um sonho de fazer um mestrado. Eu tinha uma vontade enorme. Eu já estava calculando para conseguir entrar no mestrado lá em Vassouras. Eu ia pagar uma mensalidade na época. Isso há uns 10 anos atrás, a idade da Sofia, né? Uns 10 anos atrás, 11 anos atrás, eu estava me programando para fazer um mestrado lá numa universidade em Vassouras, onde eu tinha que estudar sexta e sábado, sexta de tarde para noite e sábado o dia inteiro. Eu ia ter que pagar uma mensalidade, na época era de R$ 1.200, ia ter que ter estadia para eu ficar lá, alimentação, transporte, ou seja, pelo menos aí uns R$2.500, R$3.000 por mês eu teria que investir para fazer aquele mestrado lá, particular. E aí eu lembro que eu dei uma oferta para o Senhor e falei: Senhor, eu estou aqui plantando, eu estou semeando, porque sabe que eu tenho um sonho, eu quero fazer um mestrado, e eu estou semeando para que o Senhor me dê recursos. Olha só a nossa mente, eu estou semeando para que o Senhor me dê recursos, para que eu possa fazer esse mestrado lá. Eu estava programando para lá. Irmãos, teve um dia que eu estava zapeando lá no trabalho, olhando no computador, olhando na internet, recebi um e-mail
E ali mestrado em matemática e tal, na Rural. Eu falei, opa, deixa eu dar uma olhadinha nisso aqui. Abri o edital. Quando eu comecei a ler o edital, irmãos, o mestrado era gratuito na Rural, universidade pública, gratuito. Era apenas uma prova que a gente precisava fazer, uma prova escrita. E além disso, ele tinha uma bolsa de estudos. Quem estudasse durante os 2 anos que estivesse fazendo o mestrado, além de não pagar a mensalidade, ia receber uma bolsa de R$ 1.200 para estudar. Eu falei, meu Deus, eu quero esse negócio. Eu falei, Senhor, eu quero é isso. Aí eu falei, lembra daquela oferta que eu dei? Esquece aquele negócio lá de vassoura. Esquece aquela que eu tinha falado. Me enganei, não era aquele. Eu quero essa, Senhor. E eu lembro que eu dei uma estudada, eu fui fazer a prova. Eram só 20 vagas, tinham muitos candidatos. E pela glória, pela honra do Senhor, eu passei naquele mestrado, entrei naquele mestrado. E durante 2 anos que eu estava lá, em vez de eu pagar, irmão, eu ganhei para estudar. Irmão, Deus, Ele faz coisa muito melhor do que você pensa e imagina na tua vida. Durante 2 anos eu plantei uma semente e a minha colheita foi muito multiplicada em várias e várias vezes. Se eu contabilizar, depois disso, que eu terminei o mestrado, eu dei entrada no enquadramento, e aí eu ganhei mais na prefeitura, ganhei mais na outra. Então uma semente, irmãos, que eu plantei, chorando, eu consegui colher com alegria na minha vida. Sabe, a gente precisa entender esse princípio, que quem multiplica em nossas vidas é o Senhor. E toda semente que eu planto, Ele vai multiplicar. Você crê nisso, irmão? Tudo que Ele coloca em suas mãos, se você plantar, Ele vai multiplicar. Coloca os garotos pegou a foto lá que eu botei no grupo da mídia. Pega lá. Eu sempre falo que a minha mangueira prega, não prega, irmãos? A mangueira lá de casa, ela tem história. Mas poxa, aqui tá muito... Tenta apagar a luz para ver se dá para ver melhor. Dá para ver o que é isso aqui, irmãos? Tirei hoje essa foto lá. Eu estava olhando para ela hoje. O que é isso aqui, irmãos? É aquelas florzinhas da manga, sabe? Vai dar manga, irmão, lá esse ano, lá em casa? Será que vai dar manga, Messias? Manga espada, irmãos. Quem gosta de manga espada? Vou trazer uma para você, em nome de Jesus. Sabe por que eu vou abençoar a tua vida? Porque Deus prosperou a minha mangueira. Eu vou poder abençoar a tua vida, irmão. Sabe de onde surgiu essa mangueira? Cadê o Lúcio? O Lúcio está aí, né? Eu sempre conto. O Lúcio pegou um caroço, uma semente de manga. Plantou e aí nasceu. Aí teve um dia que eu estava contando, falei, poxa, arranquei uma mangueira lá de casa, onde a casa ia ficar na construção. Fiquei muito chateado com isso. Ele, eu tenho lá uma muda lá que eu plantei, quer não? Eu falei, quero. Botei ela em casa. E aí depois de um tempo a gente regando, cuidando, ela morreu. Pra mim ela morreu, secou, não tinha mais nada. Aí eu falei com o Lucílio, vou arrancar, deu ruim, não vingou a mangueira. Aí ele falou, não, rapaz, pode deixar lá, continua regando que vai nascer. Eu falei, vai nada. Vai, rapaz, pode, confia. Aí eu continuei meio sem fé, continuei regando. Daqui a pouco brotou um negocinho verde, outro. Começou a nascer folha. Não, um negocinho desse tamanho, uma mangueira gigante, enorme. Agora eu tenho que podar ela, todo ano eu tenho que podar, porque senão ela cresce demais. E agora eu estava querendo podar, mas olha como é que ela está, irmão. Não tem como. De um caroço, de uma semente, o Senhor vai multiplicar para milhares de sementes. E eu creio que uma semente que você lança sobre esse altar, uma semente de tempo, uma semente de talento, uma semente do teu recurso que você lança sobre esse altar, que você lança no reino de Deus, que você lança numa terra fértil, vai multiplicar diversas vezes na tua vida, em nome de Jesus. Está ali, irmão, um bocado, é o Senhor que multiplica. Irmãos, 5 pães e 2 peixinhos na mão de homens alimentava 2 ou 3 pessoas. 5 pães e 2 peixinhos na mão do Senhor multiplicou e alimentou uma multidão. Por mais que pareça pouco o que você pode semear, por mais que pareça pouco aquilo que você pode plantar, na mão do Senhor vai multiplicar. Na mão do Senhor a multiplicação vai acontecer em nome de Jesus. Quarta coisa, ele fala assim: fará florescer os frutos. Está ali, ó. Quem faz isso? É o Senhor. Ele vai fazer florescer Sabe o que é florescer os frutos? É começar a ver uma luz no fim do túnel.
É você começar a ver uma saída para a situação que você está vivendo. É você começar a ver uma possibilidade de Deus te abençoar, uma possibilidade dele multiplicar na tua vida. De repente você começar a ver a situação difícil que você está passando, ela vai começar a ir embora na tua vida, vai começar a florescer. Olha o que diz, irmãos, Salmo 92, versículo 12 e 14: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus, mesmo na velhice darão fruto. Os velhos aí, ó, eita glória, receber. Quem está na melhor idade diz amém. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Quando ele compara a gente com a palmeira, com o cedro do Líbano, o salmista está comparando com duas árvores que eram símbolos naquela época. A palmeira, o crescimento dela era absurdo. O que Deus está dizendo para você é que você vai crescer muito mais do que você imagina. Você vai ser muito maior do que você imagina. Eu vou te colocar em lugares mais altos que você hoje não imagina, mas eu vou te colocar lá. E não importa se é novo, não importa se é velho, o Senhor tem planos para a tua vida. Quando o Senhor compara a gente com o cedro do Líbano, era uma árvore muito interessante, era uma árvore nobre. Se você lá olhar o palácio, o templo de Salomão, o palácio de Davi, todo ele era revestido com várias áreas com o cedro do Líbano. Era uma árvore, da onde eles tiravam, a madeira era um avermelhado bonito. E os móveis nas casas das pessoas ricas, nobres, nos salões, eram todos feitos de cedro do Líbano. O Senhor quer fazer você nobre. O Senhor quer te colocar entre os nobres. O Líbano, o cedro do Líbano, era uma árvore que até hoje você vê algumas milenares no Líbano e na Turquia. As árvores têm mais de 1000 anos. O Senhor vai trazer longevidade sobre a tua vida. O cedro do Líbano era uma árvore que, quando plantada, ela durante 3 anos, ela apenas crescia com a sua raiz, chegando a 1,5 metro, 2 metros de profundidade, enquanto o seu caule ficava com apenas 4 centímetros. A partir do 4º ano é que ela começa a crescer. Mas quando ela cresce, irmãos, é um crescimento lento, mas é um crescimento contínuo. Nunca mais para de crescer. E assim vai ser a tua vida. O cedro do Líbano era uma das árvores mais fortes que existiam. Você vê ela é imponente, ela é alta, ela chega a 40, 50 metros de altura. Agora, pasmem, o seu tronco chega a 14 metros de diâmetro. É mais largo do que essa estrutura dessa igreja toda, que tem 11 metros e meio. Você imagina um caule de uma árvore com mais de 14 metros. O Senhor vai fortalecer a tua vida de tal forma que você vai ser igual ao cedro do Líbano. Vistoso, longevidade, forte, sempre em crescimento e entre os nobres. Quem recebe essa palavra, irmão? Quem recebe essa palavra, irmão? Quinta coisa que eu empreendo nessa palavra, e essa é muito forte para mim, irmão. Eu recebo essa palavra para a minha vida. Se você recebe, você diz um amém mais uma vez. Vocês serão enriquecidos de todas as formas. Deuteronômio 8, 17 e 18 diz assim: não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda essa riqueza. Não diga isso. Versículo 18: mas lembrem-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que dá a vocês a capacidade de produzir riquezas, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Preste atenção no que Deus diz. Deus, Ele vai abençoar, prosperar a tua vida, e você vai viver riquezas do Senhor. Mas Ele diz: não se vanglorie, não acredite que é a sua capacidade, não coloque isso como se fosse a sua força que fez você chegar lá. Mas antes, lembre-se do Senhor, porque é Ele que te dá a capacidade para conquistar todas as riquezas que você vai conquistar. Tudo aquilo que você vai conquistar na sua vida, e vão ser coisas grandes, é o Senhor que está te capacitando agora para que você chegue nesse lugar.
Meu irmão, pastor, mas e a faculdade que eu fiz? E o mestrado que o senhor fez? Não foi isso, mas foi Ele que abriu a porta para mim. Foi Ele que me deu inteligência. Foi Ele que me deu fôlego de vida. Foi Ele que me faz acordar e levantar todos os dias com disposição para trabalhar, para estudar, para fazer a obra de Deus. Então é Ele que me capacita para todas as coisas. Tudo aquilo que você já conquistou e tudo aquilo que ainda você vai conquistar, é o Senhor que capacita a tua vida para você conquistar tudo isso. Não se vanglorie, irmão. E quando ele fala assim, ó, vocês serão enriquecidos de todas as formas. Quantos aqui já pensaram assim, irmão? Olhou para um cara ímpio, olhou para um cara 7-1 pilantra, olhou para os caras aí que vivem a vida toda torta, e tu fala, pô, o cara tem um jet ski. Meu Deus, o cara tem 5 carros na garagem. Meu Deus, o cara, ele pode comer onde ele quiser. Ele vai, almoça na França e janta em Londres. Meu Deus, o cara vai em Israel toda semana. Não sei, quando já sentiram uma invejazinha daqueles que têm essas condições, irmão? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Tem pessoas que são ricas apenas de dinheiro. Tem pessoas que são ricas apenas de recursos financeiros. Mas a Bíblia garante para mim e para você que nós seremos enriquecidos de todas as formas. A sua família vai ser rica de paz, de amor. A sua vida vai ser riquezas de saúde sobre a tua vida. Você vai ser rico financeiramente também, mas a riqueza é completa quando vem da parte de Deus. A prosperidade de Deus é algo que completa a nossa vida. Você já viu pessoas, irmão, teve um tempo atrás, uns 3 ou 4 anos atrás, um executivo da TIM, da empresa, ele ficou perturbado por conta de uma possibilidade de ser mandado embora. Ele era um alto executivo, morava numa cobertura na Barra, tinha uma condição muito boa financeira, e aí de repente ele ficou sabendo que ele poderia ser mandado embora, e por causa disso, aquele homem chegou no seu apartamento, matou a sua mulher, matou os seus filhos, e logo depois ele se jogou do apartamento aqui na Barra da Tijuca e acabou com a sua vida. Pode pesquisar essa notícia. Sabe por quê, irmãos? Porque a alegria dele estava apenas no dinheiro e na riqueza que ele tinha. A nossa alegria está no Senhor, irmão. O Senhor vai enriquecer você, mas sabe por que Ele vai enriquecer você? Para que você seja generoso, para que você possa abençoar as outras vidas, para que você possa abençoar o reino de Deus. É por isso que o Senhor vai enriquecer a tua vida, é por isso que o Senhor vai abençoar e vai abrir portas para você. Aquele homem acabou com uma família inteira por causa da possibilidade de ser mandado embora, e ele ter que de repente diminuir o padrão de vida dele. Porque aquele homem era rico financeiramente, mas não tinha paz, não tinha alegria no seu coração. Mas o Senhor vai te enriquecer de todas as formas, como diz a palavra. Sexta coisa, Provérbios 11:24 vai dizer assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Quem quer ver aumentar as suas riquezas, irmãos? Ele diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Agora ele diz: outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Preste atenção. Sexta coisa que eu falo para você, ele diz ali no versículo lá em cima, ó, versículo 11: vocês serão enriquecidos de todas as formas, mas tem um propósito, para que possam ser generosos em qualquer ocasião. O sexto princípio que eu vejo nessa palavra é: eu preciso ser generoso. Eu preciso ser generoso com o reino de Deus. E quando ele fala aqui em Provérbios que a gente vai ver a riqueza aumentar daqueles que dão, contribuem generosamente, mas ele diz que em contrapartida, aquele que retém o que deveria dar, ou seja, aquilo que é semente que Deus colocou na tua mão, e você retém e não entrega, ele falou: esses vão cair na pobreza. Não, o pastor Fabrício está falando, é a palavra. O que contribui, o que dá generosamente, vai ver as suas riquezas aumentando, mas aquele que retém o que deveria dar, vai ver a pobreza chegando na tua vida. Sabe por que isso? Eu tenho repetido isso várias vezes. Deus, Ele traz o crescimento para o reino dele através de quem? Dos fiéis. Repete comigo: dos fiéis. O crescimento da obra, o avanço do reino de Deus, o avanço em pregar o evangelho, o avanço em trazer pessoas novas para o reino de Deus, ele vem através, uma das coisas que é importante é o recurso financeiro. A gente precisa de recursos para melhorar a igreja cada vez mais, trazer mais conforto, ampliar
os trabalhos sociais, os trabalhos missionários, tudo a gente precisa de recursos financeiros. E Deus não vai deixar de fazer a obra dele acontecer. Mas sabe por quem? Por meio de quem ele vai fazer acontecer? Através de você, se você é fiel ao Senhor. Porque ele sabe que se você é generoso, fiel nos seus dízimos, generoso nas suas ofertas, em abençoar o próximo, em abençoar o reino de Deus, ele sabe que ele pode colocar cada dia mais recursos em suas mãos, porque o reino de Deus vai ser abençoado com isso. Outras pessoas serão abençoadas com isso. Se você é generoso, mais riquezas vão vir sobre a tua vida. É isso, irmão. Coma do pão, mas não retenha a semente, irmão. Aproveita daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, mas não pega a semente e consome ela, porque se você consumir a semente, não vai ter como plantar mais. E a última coisa que eu quero dizer para você, irmão: a sua generosidade, ela adora a Deus. Sabia disso? Quando você é generoso, você adora a Deus. Por isso que normalmente a gente faz o momento das ofertas logo depois do momento de louvor. Porque quando você oferta ao Senhor, quando você é obediente no dízimo, quando você faz um sacrifício, quando você entrega uma semente para Deus, a Bíblia diz aqui, ó, lá no finalzinho diz assim, ó, versículo 11, que a gente leu para 2 Coríntios 9: a sua generosidade resulte em ação de graça para Deus. A nossa generosidade adora ao Senhor. Em 2 Coríntios 9:7 diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus o que? Deus ama. Ele recebe a tua adoração através das tuas ofertas. Ele recebe a tua adoração através daquilo que você entrega. Você sabe que a gente não é de ficar o tempo todo, no culto inteiro, falando sobre isso. Tem um momento de oferta, um momento que a gente lembra de ensinar princípios a vocês, ensinar princípios à igreja. Irmão, e eu fico muito feliz, sério, de todo o princípio, não somente eu, mas os pastores, os líderes de célula, quando eles sobem aqui nesse altar, ministram uma palavra para abençoar a tua vida financeira. E tem muitas pessoas que têm vivido experiências que nunca tinham vivido em suas vidas. Por quê? Tem pessoas que estão semeando o que nunca tinham semeado antes. Tem pessoas experimentando uma semeadura que nunca tinham experimentado. O que tem acontecido? Elas têm colhido o que nunca haviam colhido em suas vidas. Porque se a gente sempre continuar semeando o que a gente sempre semeou, a gente sempre vai continuar colhendo o que a gente sempre colheu. Mas a partir do momento que eu começo a semear e experimentar uma semeadura que antes eu não fazia, eu começo a colher uma colheita que eu nunca tinha colhido, experimentado na minha vida. E eu fico muito feliz, irmãos, quando alguém vem compartilhar comigo: pastor, cara, eu nunca tinha feito projeto de vida. Pastor, eu nunca tinha dado um sacrifício. Eu vi aqui na igreja, ouvi o senhor falar, ensinar, e eu fui lá e sacrifiquei. Eu fui lá e coloquei uma oferta. Pastor, agora eu comprei a minha casa. Pastor, agora eu troquei o meu carro. Pastor, eu consegui fazer a reforma na minha casa. Pastor, eu consegui fechar um contrato que eu nunca tinha fechado na minha vida. Esse ano teve um irmão que falou: pastor, esse ano eu fechei um contrato que eu nunca nem tinha sonhado num valor desse na minha vida. Sabe, irmãos, eu fico feliz, sabe por quê? Porque é Deus abençoando a vida daqueles que são generosos. É Deus abençoando a vida daqueles que são fiéis. E eu tenho certeza que se você quiser viver, irmão, chegou o tempo de você viver os teus testemunhos. Chegou o tempo de você contar a sua história. Chegou o tempo de você contar o que Deus está fazendo na sua vida. Chega de ficar ouvindo vários irmãos, apenas irmãos aqui, e contando seu testemunho, e você ouvindo, se alegrando, celebrando, glória a Deus por isso. Mas chegou o tempo que o Senhor quer ver que cada um de vocês tem um testemunho para dar, das portas abertas de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre as tuas finanças, sobre a tua saúde, sobre a tua família. O Senhor quer abrir portas dos céus e derramar bênçãos sobre a tua vida e família, em nome de Jesus. Chegou a hora de você começar a contar os testemunhos da tua vida, da tua família, as tuas conquistas, irmãos. E outra, se você tem alguma coisa para contar, você precisa contar. Sabe por quê? Quando nós compartilhamos o que Deus tem feito na minha vida, eu edifico a fé do meu irmão, eu edifico a fé daquele que ainda não conseguiu experimentar da parte de Deus sobre a sua vida, da parte de Deus sobre a sua família. A gente vê, irmãos, diversos milagres acontecendo na vida de várias pessoas, mas chegou a hora e chegou o tempo de você ver o milagre de Deus sobre a tua vida.
Em nome de Jesus, eu creio que nessa noite, Jeová Jiré, se você não sabe o que significa Deus proverá. O Jeová Jiré, o Deus provedor, Ele vai prover na tua vida. E de novo, e de novo, e de novo, Ele vai prover na tua vida. Tudo aquilo que você precisa, tudo aquilo que você precisa, Ele vai prover na tua vida. Eu queria convidar você a ficar de pé agora.